Olá pessoas, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham estudado muito, espero que tenham feito a atividade que eu propus a vocês, que vocês tenham inteirado sobre gestão da psicologia organizacional e as suas atribuições e o papel que ela vai desempenhar, né, dentro do curso de administração, dentro das organizações em geral. E agora a gente continuando, nós vamos para a videoaula 8, eu vou falar sobre gerenciamento de pessoas, né? Aí eu peguei esse livro, né, da Ana Cláudia Trindade, do Doris, do Lauro e do Paulo, né, que é da Fundação Getúlio Vargas, que fala sobre gerenciamento de pessoas em projetos, né? Eu acho é uma dica de estudo aí para vocês, se derem ler, que eu tirei desse livro a aulinha de vocês, certo? Então vamos lá. O que é gerenciamento de pessoas? É um conjunto de políticas e práticas definidas de uma organização para orientar o comportamento humano, né? Como que as pessoas vão desenvolver os relacionamentos interpessoais dentro do ambiente do trabalho. Olha que desde o início que eu venho falando para vocês, eu venho falando desse relacionamento interpessoal. Pessoal, nós temos que ter muito cuidado com essa nossa atitude hoje dos relacionamentos interpessoais, né? Dentro do trabalho, fora dele, a gente tem que agir isso com muito nexo, com muita prioridade, com muita cautela, né? Mas administrar a pessoa é o principal desafio para as organizações? Sim, né? Se ela não administrar as pessoas, elas não vão desenvolver, elas não vão ter nenhuma recompensa de venda, ou de mercado, ou de posicionamento de marca, ou de nome. Observa aí, eu coloquei uma foto de um tabuleiro de xadrez, e tem aí, colocando as peças no lugar certo. Então a gestão de pessoas, né, e a organização, ela tem que saber colocar a pessoa certa, desculpa pessoal, a pessoa certa no lugar adequado. Então de quem que é o papel de desenvolver as pessoas, né? Os gestores devem verificar a perspectiva estratégica, né? Qual que é a perspectiva da estratégia das pessoas. Eu quero pessoas com qual grau de escolaridade, com quais competências e habilidades. Então eu tenho que saber a perspectiva estratégica da organização para que eu possa administrar essas pessoas de uma maneira correta, colocar as pessoas certas no lugar certo. Pessoal, fique antenado, né? As pessoas mudam de cargo, mas o cargo não tem como ser mudado, né? A função, o departamento vai continuar existindo. Simplesmente as pessoas podem ser mudadas de lugar. E uma coisa aí que nós temos que observar é a integração das várias áreas do conhecimento com o gerenciamento de pessoas, né? Eu tenho a psicologia, né, que ela vai estudar os grupos, relações, que a gente até uma videoaula, acho que a 8, a 7 a 8, era sobre grupos, equipes, né? E tem a sociologia, né, que também é equipe, e tem a engenharia, né, com a alocação dos materiais certo, na hora certa, no lugar certo, né? Não dos materiais, não, desculpa, dos objetos de trabalho, né? Aí nós temos a medicina do trabalho também, com a CIPA, com vários outros, o direito, né? Falando do trabalho, e a contabilidade falando do ativo principal, que são as pessoas. E continuando aí o aspecto para vocês, nós vamos falar das características contingenciais, né? O que é isso, né? Qual que é a diferença entre grupo e equipes, né, na administração de pessoas? Então o grupo é um conjunto de pessoas que interagem umas com as outras. Grupo pode ser um monte de pessoas que estão se interagindo, são psicologicamente conscientes umas às outras e percebe-se como um grupo. Vamos lá, o grupo de trabalho da escola, certo? Aí vocês têm o grupinho de vocês, então sabem quem são, interagem com a outra. Essa definição é do Edgar Schein. E já a equipe são grupos de trabalhos temporários ou não, com identidade própria, metas e objetivos específicos e definidos. Então eu tenho a equipe lá da produção, eu tenho a equipe do departamento pessoal, e dentro dessas conformidades, né, um alto grau de conformidade, fazer as coisas o mais certo possível, porque o objetivo deles, o apoio e a coesão entre seus membros e líderes, não todos são iguais. Então o grupo é um conjunto de pessoas qualquer para fazer uma atividade qualquer, e já a equipe é um grupo de trabalho temporário ou não, que tem identidade própria e sabe as metas, os objetivos que querem. Isso aí é uma definição do Marcos Rodrigues.
Vamos lá, sistema de gestão, né? Aí nós temos a administração pessoal e as técnicas de suporte, né? Aí vamos só tentar, assim, olha, quando eu tenho administração de pessoal, eu tenho as funções administrativas de controle, né? Folha de pagamento, contrato se ele é temporário, se o contrato gente, contrato verbal não, por favor, né? Você até pode fazer um contrato verbal, mas lembre, ele não existe enquanto lei, ele não tem força de lei. E então, assim, olha, vamos lá, contrato é contrato, nós estamos falando de contrato escrito, tácito, né? Tá ali com os dados tudo certinho, né? As anotações de férias, controles de falta, atestado de saúde, né? E entre outros. Já tem um suporte técnico, né, que é uma função e estratégia, né, que é usada pela empresa. Então, análise de inscrição de descargo, olha, o Nilson, ele vai dar aula EAD, todos os dias ele tem que mandar essa aula tem que ser dessa forma, descreve o que eu tenho que fazer, né? E a identificação e perfil para o recrutamento. Bom, eu tenho que contratar um professor de psicologia organizacional, mas quais as características, qual é o perfil dele, né? Então ele tem que ser formado em administração, ele tem que ter uma especialização na área comportamental, ele tem que ter uma certa titulação, né? Então nós temos toda essa formação através dessa seleção. Aí eu tenho a avaliação de cargos, né? Como que é o enriquecimento desse cargo, né? É a estrutura do cargo, né? A hierarquia, né? Você vai aumentando o grau dependendo do tempo de função na casa, dependendo do seu desempenho, mas na frente nós vamos falar de desempenho e método. Aí nós temos os subsistemas de gestão, que estão ligados na seleção de pessoas, na formação desses grupos e dessas equipes, na retribuição de recompensas. Olha, se o grupo conseguir bater a meta, a recompensa é que terão aumento de 10%. E como que eu vou avaliar o desempenho se eles conseguiram uma meta? Eu posso fazer isso por escrito, por formulário, por observação, né? Eu posso avaliar de diversas formas. E a identificação de potenciais dessas pessoas dentro da organização. Como que elas são, qual que é o potencial dela, como elas lidam com o conhecimento, principalmente com o emocional. E os planos de carreira, né? Eu tenho tanto na vertical quanto na horizontal, né? Na vertical, ele vai, dependendo da carreira, ele fez administração, ele pode ir para o departamento pessoal, mas se ele não tem administração, ele tem que, viu? Agora, com o tempo de carreira na vertical, aí a comunicação, como ela é feita dentro desse grupo, né? A comunicação tem que ser clara, tem que ser objetiva e direta, e o planejamento de recursos humanos, quantas pessoas vão estar trabalhando em quantas áreas, de que maneira, né? E eu tenho os itens da segurança do trabalho, que vocês devem ter visto em alguma coisa na ergonomia, né? Então, quanto mais seguro o trabalho, melhor é para as pessoas se desenvolverem. Aí eu tenho as competências desses gestores que devem estar dentro dessa administração de pessoal. Primeiro, gente, o gestor tem que ser uma pessoa proativa, dinâmica, ele tem que ter liderança, ele não pode ser chefe, ele tem que ser líder, ele tem que fazer com que as pessoas alcancem os objetivos que ele deseja como se fossem todos juntos. E ele tem que ter conhecimento específico. Se ele está na área de produção, ele tem que ter conhecimento sobre logística, sobre material, sobre reposição, sobre plano mestre da produção. Ele tem que ter uma visão estratégica de como que as coisas vão acontecer. Ele tem que ter uma adaptabilidade e aprendizagem muito rápida dentro dos setores, que as coisas mudam muito rápido, muito dinâmico. Ele tem que saber a coisa mais fundamental, trabalho em equipe. Pessoal, se eu não sei trabalhar em equipe, se eu não sei gerenciar pessoas, se eu não conheço a equipe, provavelmente eu não vou fazer nada. Então nós temos que ter esse trabalho em equipe muito difundido. Negociação entre... pessoal, o gestor ele tem que ter uma dinâmica muito forte, né? Uma produtividade, uma liderança, conhecer de Excel, por exemplo, para programar férias. Ah, mas isso é do departamento pessoal. Não, mas se eu estou ali naquela área, daquela produção, eu tenho que negociar quais períodos, né, gente? Essa comunicação vai ser muito importante. Vamos lá? Por exemplo, o Nilson é casado e tem 2 filhos. A esposa dele tira férias no mês de junho. Então eu vou negociar com os demais para aquela pessoa que é casada e que tem 2 filhos, que está no período de férias, né? E poder saírem e ficarem juntos, porque esse é o objetivo, o trabalho tem que pensar nisso. Isso é competência do gestor,
não é do RH, porque ele não está lá dentro. Então nós temos que lembrar dessa proatividade, dessa liderança, desse conhecimento específico, dessa visão estratégica, de perceber que as pessoas têm uma vida social além do trabalho, e que o trabalho tem que ter essa função aí de observar as pessoas e ir aprendizando cada vez mais e fazer com que a equipe seja cada vez mais coesa e ter essa negociação muito farta e muito dinâmica. Então eu tenho que ter tudo isso dentro dessa formação de grupos e eu tenho que estar muito ligado ao processo de gerenciamento de pessoas. Como que eu vou administrar os recursos humanos da minha empresa, né? Eu não tenho recursos humanos, eu tenho capital intelectual. Eles são a parte mais importante da minha empresa e a parte na qual eu tenho que estar muito antenado, muito ligado, porque senão eu corro o risco de ter algum processo, de ter alguma coisa que não esteja a contente nem a priori dos objetivos da organização e nem o objetivo dos colaboradores. Isso é muito importante. Atente-se a esse fato, atente-se ao gerenciamento de pessoas ou à administração de pessoas em qualquer local que você vai. Eu não posso estar remando para um lado e para o outro. Eu tenho que seguir sempre para o mesmo lado para que nós possamos alcançar o mesmo objetivo. Pessoal, até a próxima, até o próximo vídeo.